Graças a Deus, queridos irmãos, hoje estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco da Bíblia Sagrada. E hoje o estudo da Bíblia Sagrada está localizado no livro de Gênesis, no capítulo 37 e alguns versículos adiante. Vamos falar um pouco da vida de José e os seus irmãos. Iremos meditar em alguns textos para o nosso aprendizado, para a nossa edificação. E diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus: e vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, os quais o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse: ouve, rogo-vos este sonho que tive. Estávamos atando molhos no meio do campo, quando o meu molho se levantou e se manteve de pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao redor do meu molho. Responderam-lhe os seus irmãos, indignados: tu em verdade reinarás sobre nós? Tu em verdade terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, tanto por causa dos seus sonhos, como por causa das suas palavras. Queridos, até aqui podemos observar que a história de José é uma história impactante e ensinante, aonde todos nós conhecemos essa passagem. A vida de José não foi fácil, foi uma vida de sofrimento, de tristeza e de muita dor, porque a situação começou dentro da própria casa, aonde o pai Jacó e sua esposa tinham vários filhos, e além desses vários filhos, José era o mais obediente. José era aquele que obedecia mais aos seus pais. E os irmãos mais velhos de José não eram obedientes. E acontece que o pai Jacó ele começa a sentir prediletação, escolhendo amar mais José. E isso levou a certo ponto que causou raiva em seus irmãos, porque tudo estava sendo voltado mais para José. E acontece que esse sonho que ele teve, a Bíblia diz que cada palavra deixava os seus irmãos com raiva. Cada palavra que era decifrada, os seus irmãos o odiavam. Isso mostra que os irmãos de José não tinham amor por José, não tinham carinho por José, não abraçavam José, não queriam estar perto de José. Porque a Bíblia diz que José, ele sempre andava só. A Bíblia diz que José, ele era aquele que cuidava das ovelhas, que fazia os afazeres que o seu pai pedia. E a Bíblia diz que os seus irmãos sempre andavam em bando, sempre andavam junto. E acontece que chega uma ocasião que José, ele tem um sonho para contar. E aqui é onde corre o perigo. Deus deu o sonho para José.
E Deus deu esse sonho para José. E aqui acontece o perigo de contar os sonhos. Porque José estava contando o sonho para os próprios inimigos dele. Os próprios inimigos estavam ouvindo o sonho. E isso foi um perigo. Porque os sonhos, eles são avisos individuais de Deus. Porém, geralmente os homens anunciam a todos aquele que não sabe a intenção. Aquele que o homem não conhece a intenção do coração. E acabam contando o sonho que Deus tem. E às vezes está contando o sonho para o seu próprio inimigo, para tramar contra a sua vida. Glória a Deus. E acontece que isso deixou os seus irmãos indignados. Ainda mais quando José interpretou o sonho para eles. Quando José conta o sonho do sol, a lua e as estrelas, isso aqui representava a família. Isso representava a autoridade de José sobre a governança na vida dos seus irmãos. E acontece no verso 9 que José teve ainda outro sonho. Não bastava um sonho. José, a Bíblia diz que teve outro sonho. E José conta novamente mais um sonho. E contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contou a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu. Que sonho é esse que tiveste? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos vieram a nós, inclinaremos com o rosto em terra diante de ti? Interrogação. Assim os seus irmãos invejavam mais, mas o seu pai guardava o assunto no seu coração. Aí aqui acontece que e foram os seus irmãos apresentar as ovelhas de seu pai em Siquém. E aqui Siquém é um lugar perigoso. Estava José indo e os seus irmãos estavam perseguindo. E essa terra de Siquém era tão perigoso que os irmãos de José só andavam em bando. E José sempre estava só. E sempre continuando obediente a seu pai. E disse-lhe, no verso 14, disse-lhe Israel: ainda observa a paz de teus irmãos e a paz do rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José foi a Siquém. E um homem viu que ele andava errante no caminho e lhe perguntou: que procuras? Verso 16. E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam o rebanho. E o homem disse-lhe: passaram por aqui, pois
os ouvi dizer: vamos a Dotã. José foi e seguiu os seus irmãos e os achou em Dotã. E quando eles de longe o viram aproximar-se, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matar. Aqui podemos ver que estavam prontos seus irmãos. E que irmão era esse que estava pronto para matar o próximo? O seu próprio irmão. Eles estavam prontos para acabar com a vida de seu irmão. E eles diziam um aos outros: eis que ali vem o sonhador. Eles tentavam matar o sonho de José. Eles tentaram acabar com o sonho de José. Eles tentaram impedir que José tivesse usando já o que estava sonhando. Mas acontece que o sonho que Deus dá, aquele que Deus escolhe, sempre irá vencer. Porque nenhum plano de Deus poderá ser frustrado. O sonhador, ele vencerá como um sonhador. Aí eles disseram: matemo-lo e o lancemos numa das covas. Diremos depois: uma besta selvagem o devorou. Veremos então como ficaram os seus sonhos. Mas José tinha um irmão, e esse irmão não deixou que o sonho de José morresse. Rubens disse: não derramei sangue, lancemo-lo nesta cova, que está no deserto, e não estendais a mão contra ele. Disse isto para depois livrá-lo das suas mãos, secretamente a fim de devolvê-lo a seu pai. E ocorreu que, quando José chegou a seus irmãos, estes tiraram-lhe a túnica colorida que trazia. Aqui, eles tomaram a túnica de José. Eles queriam o que não eram dele. Eles queriam o que não pertenciam a ele, o que não davam para ele, o que não cabiam nele. Tentaram tirar tudo de José. E essa túnica, ela representa o pacto de Deus. E acontece que quando José foi lançado, ferido e foi humilhado, ele estava ao lado, sendo levado ao lado daqueles barris, ao lado daqueles recipientes de mirra, de bálsamo, aos quais apenas olhavam durante a viagem. Era como se José estavam ali: por que meus irmãos fizeram isso comigo? Por que meus irmãos tentaram me matar? E José ali estava triste. E venderam José. E quando os negociantes medianitas passaram por ali, alcançando, tiraram José da cova e o venderam por 20 peças de prata. E os forasteiros o levaram para o Egito.
E para finalizar, aquilo que mais as pessoas tentam afastar é o que mais aproximam a vontade de Deus, o plano de Deus de acontecer mais rápido. E tirando aprendizado da vida de José, a família de José, dos irmãos de José, será que isso também não acontece na vida de muitas famílias, onde pessoas tentam acabar, tentam destruir, tentam impedir, tentam machucar as outras, tentam ofender, tentam zombar, tentam roubar o que não é delas, tentam usar o que não pertence a eles, querem levar o que não pode ter. Vivemos num mundo em que se interessar no que o outro tem é mais fácil do que querer conquistar o que o outro conquistou, do que querer buscar o que o outro tem. Queremos que as coisas surjam fáceis na nossa vida, sem nós termos nenhum esforço. A vida do cristão é necessário a gente buscar em Deus o que o outro não tem. Porque José recebeu uma túnica ao qual ele merecia receber. Porque a Bíblia disse que ele era obediente a seus pais. E o pai sempre dá o melhor para o filho. O pai sempre tem o melhor. Se aqueles irmãos também fossem obedientes ao seu pai, teriam o melhor também de seu pai. O nosso Deus sempre nos dá o melhor. E Ele quer dar morada. Ele quer dar um lugar. Porque Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E aonde eu estiver, estejais vós também. Deus é amor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e continue nos guardando, nos livrando de toda a inveja, de todos os males, de toda a raiva, de todo o ódio, de toda perseguição. Porque só quem nos guarda é Deus, só quem nos protege é Deus. No mundo, violência só aumenta, perseguição só aumenta, destruição só aumenta, morte só aumenta. Mas uma coisa é certa, com Deus estamos para sempre seguros, protegidos e guardados. E ninguém pode nos abalar. Amém? Fique na paz de Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Amém, meus irmãos.